Tudo. Boa noite, seja bem-vinda. Estamos conversando finalmente, assim, né? Um pouco Uhum. mais como se fosse ao vivo. Ao vivo Exato. não, presencial. Eu tô acostumada a te ver, né? Tu que não tá acostumada a me ver. Se apresente aqui para o pessoal, seja muito bem-vinda na minha casa. Fala um pouquinho sobre você, o que você faz, e aí a gente vai entrar aí nas histórias que eu quero. Certo. Hoje eu sou a entrevistadora. Sim. Bom, eu sou a Elisângela, eu moro aqui em Porto Alegre, tô longe da Dani. Ah, eu sou terapeuta holística, né? Trabalho com algumas áreas aí da terapia holística e faço formação de psicologia, mas já fiz psicanálise antes. É uma coisa foi levando a outra, na verdade. E Uhum. sou mãe da Bruna, mãe, vó de dois gatinhos e estou fazendo agora, né, um outro filho, o lançamento de um outro filho que está aqui. Sim, sim, a gente vai falar bastante sobre ele. E aí, por falar em filho, né? Quando eu falei pra você, vamos fazer uma live e tal, eu pensei assim, na questão do que leva a gente no processo de criação, né? Porque eu acho, realmente, eu comentei isso com você, que escrever um livro deve ser um trabalho bem difícil no sentido assim, de que leva tempo, você tem que vencer resistências, vencer questões ligadas ao processo criativo, né? Eu já vi algumas pessoas que são escritores também dizendo que tem o bloqueio da escrita e etc. E eu queria que você trouxesse um pouquinho sobre como é que foi esse seu processo e o que te trouxe para fazer esse livro, né? Porque eu já dei uma bizuca nele. E queria que você falasse um pouquinho sobre esse contexto para a gente iniciar aqui o nosso bate-papo. A história é bem louca, assim, porque foi um processo muito rápido, na verdade, Rápido? e rápido, muito rápido. E eu acredito que o livro já estava aqui, só eu não sabia, né? Já fazia parte de mim, só eu não sabia. Na verdade, eu trabalho num centro espírita aqui em Porto Alegre e eu fui dar uma aula da Joana de Ângeles, que é a mentora do Divaldo, e eles têm uma série psicológica de 16 livros. E eu estudo essa série desde 2017 com afinco. E aí eu fui dar uma aula sobre isso lá no Centro Espírita. E o presidente do Centro Espírita, ele é uma pessoa que tem uma mediunidade bem ostensiva. Ele chegou e me disse, perguntou se eu estava escrevendo um livro. E eu disse para ele que não estava, nem pensava nisso, né? Ele disse, não, mas estão me dizendo aqui que tu está escrevendo um livro. Eu disse, não, mas eu não estou. E aí, quando ele foi fazer a abertura da aula, ele falou lá para todo mundo ouvir que eu tinha agora um compromisso com esse livro, porque a espiritualidade tinha dito para ele que eu estava escrevendo esse livro. E eu lembro de ficar um pouco apavorada, assim, porque eu nunca pensei em escrever um livro. Aí eu cheguei, vim para casa e falei pro meu marido, tô com isso na cabeça e não tem condições, eu não vou conseguir escrever um livro. Porque até ele assistiu a aula e depois ele me disse, coloca tudo que tu falou aqui no papel e sai um livro. Ele disse, é tão simples assim, né? E aí teve uma noite que eu não conseguia dormir, e o índice do livro, ele veio pronto na minha cabeça, assim, inteiro. E eu tava com o celular do lado, eu já anotei. Aí no outro dia de manhã eu peguei e disse pro meu marido, olha, o índice veio na minha cabeça, tive essas ideias aqui, não sei o que tu acha, mas acho que eu vou tentar escrever. Essa aula aconteceu em 18 de novembro de 2023. Em fevereiro de 2024 o livro estava pronto para ser mandado para as editoras, para ver onde eu ia fazer. Aí ele tem ilustrações, que é da minha filha. Aí eu dei uma listinha para ela de imagens que eu queria que ela desenhasse para mim, ela fez. E foi assim, foi muito rápido. Realmente, assim, eu já tinha todo esse conteúdo dentro de mim, né? Só que eu não tinha parado para organizar, para pensar, para colocar isso no papel. Na verdade,
Muitos textos, inclusive que abrem os capítulos, a maioria deles eu já tinha escrito, porque eu sempre gostei de escrever bastante e era um processo terapêutico meu. Eu li um livro, eu fazia um curso e sempre vinha textos reflexivos sobre aquilo que eu estava aprendendo, né? Então, muitos textos já existiam e depois outros eu fui elaborando mesmo. Mas foi bem rápido mesmo. Claro, não é um livro grosso, grande, né? Ele não é muito. Ó, aqui tá ele. Ele não é muito grosso, mas mesmo assim dá trabalho, né? Sim, sim. E aí, assim, nesse processo, você entende que foi uma certa canalização que você teve de alguma forma? Eu não acredito que foi canalização, tá? Porque, na verdade, é tudo fruto dos estudos que eu já vinha fazendo, né? Tenho alguns canais, assim, a série psicológica da Joana, eu também acompanhei durante a pandemia uma série do psicólogo Marlon Reikdal, que era Vai para Dentro, que influenciou muito aqui no livro. Eu fiz um curso de libertação emocional também com uma psicóloga, que também influenciou muito. Então, acredito que é um pouco de cada coisa, é meio que tudo que eu tenho feito para o meu próprio autoconhecimento e que eu acabei colocando nesse livro, né? Busquei usar de uma linguagem muito simples, assim, para realmente facilitar, porque o autoconhecimento já não é fácil. E ainda se a gente vai dificultar, né, como explicar isso, fica mais difícil. E o nome do livro, né? Porque eu achei interessante que eu vi uns stories seus falando sobre o nome. Você estava, inclusive, Sim, aqui na Casa Espírita que você. Acho que foi é, no o pré-lançamento. pré-lançamento. Não foi? Uhum. Conta um É, pouquinho pra gente sobre a questão da escolha do nome, como é que foi esse processo. sim, eu tinha, né, meio que um ranço de reforma íntima. Então eu ia no centro espírita desde os 15 anos e ouvia essa tal reforma íntima e ai, achava, pensava assim, ai, nada a ver, né? Aí quando eu comecei a estudar e fazer palestra, eu nunca usava reforma íntima, era transformação moral, que era tão mais bonito e tão mais chique falar transformação moral, e aí transformação traz aquela questão toda da borboleta, da metamorfose. Então na minha cabeça fazia muito mais sentido. Até que a gente fez uma reforma aqui no apartamento, morando, né? Estando no apartamento. E aí foi quebraçada, tudo, né? Fora do lugar, um monte de pó. E eu tinha vontade, assim, de sair correndo e voltar só quando eu terminasse, tivesse tudo no lugar, tudo limpinho. Imagino. Só que no meio desse caos eu pensei assim, puxa, e não é que é reforma mesmo, porque esse caos que eu estava vivendo fora é o que a gente vive dentro quando a gente reforma, resolve arrumar a bagunça interna. E a gente também tem vontade de sair correndo, não sei para onde, nem como, mas é esse caos. E aí eu percebi que sim, era reforma íntima. E aí, por ser, por eu ter feito tanto bullying com isso por tanto tempo, eu disse, não, tem que ser esse nome para fazer jus que eu realmente descobri que reforma íntima tá tudo certo, é isso aí mesmo. Aí E ficou a questão reforma da casa interna, né? aqui é da casa interna, que é um pouquinho pior. Por que é um pouquinho E, pior? Por que é um pouquinho pior? porque a gente é mais resistente, né? Quando é a casa externa, a gente quer ver tudo bonito, tudo arrumado, mas a parte interna a gente não quer olhar para o feio. Dói a gente reconhecer as nossas próprias mazelas, né? As nossas próprias deficiências. E por muitas vezes que a gente fica criticando nos outros, apontando o dedo para os outros, aí a gente percebe que a gente também estamos no jogo, junto. Então, isso é mais difícil, a gente é mais resistente, né? E uma coisa, eu quis muito que fosse essa casa aqui, ó, na capa, porque ela é um quebra-cabeças. Eu também entendo que a nossa casa interna, é esse quebra-cabeça. Porque
às vezes a gente encaixa uma peça que a gente achava que era ali, mas passa um tempo e a gente vê que a peça está mal encaixada, que a gente tem que tirar e tem que procurar a pecinha certa. Tem partes nossas que está faltando peça, que a gente não está conseguindo achar essa peça. Então, essa coisa dos encaixes e das peças sobrando e das peças faltando foi uma coisa que eu pedi para a editora fazer, né, para que a gente tivesse essa analogia a esse grande jogo de quebra-cabeças que somos nós e que nós estamos tentando encaixar as pecinhas. Sim. E me diga uma coisa, você falou da psicanálise, mas você também é taróloga, também é astróloga, né? Fala um pouquinho aí do seu processo, como é que foi essa jornada, o que você estudou primeiro, quem é a Elisângela, né? Como é que ela chegou na versão que ela é hoje? Como é que é esse Como é processo? que eu vou dizer que eu sou astróloga para ti, Dani? É astróloga, eu acho Que que é. vergonha! Não. Bom, eu sou formada em jornalismo, né, que é a minha primeira formação. E por isso que gosto tanto de escrever também, né? E eu trabalhei em jornalismo por um tempo, mas desde que eu me formei, eu percebi que o jornalismo era bonito, o que eu tinha criado na minha cabeça e o que eu achava que era. E que na prática não era o que eu queria para mim. Então já foi complicado desde o começo. Aí eu fui fazer outras coisas da minha vida, já tive até uma cafeteria, porque eu adoro cozinhar, então já tive cafeteria e tal. E chegou um ponto que eu teve uma virada de chave na minha vida, que foi muito importante, que foi quando eu virei reikiana. O reiki foi um divisor de águas na minha vida. A partir do reiki, muita coisa mudou, porque a minha energia mudou, a minha percepção de vida mudou. Eu fiz os 3 níveis, assim, em um ano. Então, foi uma mudança radical e forte mesmo. E aí, quando, em 2018, eu já era reikiana e já trabalhava com reiki na casa espírita que eu trabalho. Porque lá eles trabalham com reiki no magnético. E eu estava trabalhando, mas eu estava querendo começar com as terapias holísticas e não sabia como. Eu pensei, eu acho que eu vou começar a atender com reiki. Mas aquela coisa, né, que a gente estava falando um pouquinho antes, que a pessoa tem Capricórnio na casa 2, e como é que eu vou cobrar para fazer reiki? Se eu faço reiki de graça na casa espírita? Aquelas crenças limitantes. Aí, nesse meio tempo, eu fui fazer um curso de barras de Axis, para eu ter mais alguma ferramenta para atender pessoas. E eu comecei a atender pessoas à noite e trabalhava durante o dia. E aí veio a pandemia. E aí eu pensei, não, agora eu vou focar bastante nas terapias, porque o meu trabalho fechou, eu estava trabalhando de casa, estava bem pouco trabalho. Eu digo, não, agora eu vou focar nisso, as pessoas estavam precisando, né? E eu fui fazer esse curso de psicanálise, que era 2 anos. E nesse curso, né, eu já estudava Joana, já conhecia um pouco de Jung, porque a Joana fala muito, né, de Jung, e eu me apaixonei por ela e por Jung. E daí, na psicanálise, eles deram o tarô, os arcanos maiores, que é a jornada do herói, do ponto de vista de Jung. E eu fiquei apaixonada por aquilo. Eu digo, não, vou ter que fazer um curso de tarô. Aí eu virei a louca dos cursos na pandemia. Aí eu fiz o curso de tarô e eu tive muita facilidade com tarô, tenho muita facilidade, foi algo assim que, né, tu como astróloga kármica sabe que eu já trouxe isso de outras existências, porque foi muito fácil, muito rápido, e é uma coisa que eu tenho um amor, assim, por fazer um amor pelas cartas, e assim como a astrologia é uma ferramenta maravilhosa para o autoconhecimento. E aí um dia eu pensei em unir astrologia e tarô. Vou estudar astrologia para usar as duas coisas. Mas vou te dizer que a astrologia eu estou aprendendo nessa existência pela primeira vez. Porque não tá fácil. Faz uns 3 anos que eu estudo bastante. Eu acho que hoje é o que eu mais estudo, porque eu sempre estou estudando tarô, porque a gente não pode parar de estudar nunca, né? Mas a astrologia é o que eu mais estudo, porque eu ainda tenho bastante dificuldade, né, com a astrologia. É muito complexa, são muitos pontos. Então,
foi assim que as coisas foram acontecendo. E já estava. Aí eu fiz um curso também com a mesa arquituriana, eu atendo com a mesa arquituriana, que é outra coisa que eu estou muito apaixonada. E essa faz limpeza bem profundas, assim. E aí, fazia um tempo que o meu marido estava me batendo na tecla, faz a faculdade de psicologia, faz a faculdade de psicologia, faz a faculdade. E aí, acabei me rendendo de tanto ele falar nisso, de fazer a faculdade. E agora eu tô na vida louca, assim, é faculdade, é um milhão de coisas, tudo ao mesmo tempo. Sim. Você tá em qual semestre? Terceiro semestre. E tá gostando? Tem coisas legais, tem coisas que não são tão legais, mas faz parte, né? Sim. É que, assim, a faculdade que eu faço, e na verdade a maioria das faculdades, elas são freudianas, né? Não é muito a linha que eu sigo e que eu quero seguir, e eu tô bem certa do que eu quero. Mas ao mesmo tempo, eu estou sempre estudando Jung, já fiz curso de extensão, já fiz vários cursos e vou continuar fazendo depois que sair da faculdade. E então eu não vou seguir a linha que a faculdade segue. Nenhuma das linhas que a faculdade segue, das três que ela segue, nenhuma eu vou seguir. Mas tá me dando uma base muito sólida que eu desconsiderava, porque eu achava que só estudando Jung estava bom, e eu percebi que não, tá dando uma base, uma estrutura muito sólida. Que dá para você agregar, né? Na verdade, nada se perde, né? A gente agrega as informações. Certo. E me fala uma coisa, a sua jornada espiritual, ela é desde que você falou que você, pelo que eu entendi, você já frequenta o centro há muito tempo, já faz parte ali há muito tempo. Sempre foi assim? Você recebeu isso dentro da sua casa? Como é que foi esse processo? Pois é. A pessoa nasce com o Netuno grudado no ascendente, então fica um pouco complicado, né? Não ir, né, para esse lado. Na verdade, minha família é católica, né? E eu era muito católica, daquela que rezava o terço, que ia na igreja todo domingo, e eu queria ser freira. Jura? Sim. Queria ser freira. Aos 12 anos era o meu sonho. Aí eu falei um dia pra minha mãe que eu queria ser freira. E minha mãe disse assim: mas tu sabe que se tu for pro convento, tu não vai poder ver a família, tu vai ter que vir só de vez em quando. Aí eu achei isso muito ruim. Sim, porque eu era uma criança ainda, né? E aí eu acabei não pensando mais nisso, mas eu gostava muito, fiz todas as coisas, crisma, catequese, todas essas coisas eu fiz. Até que um tio irmão da minha mãe faleceu e alguém indicou o centro espírita para a gente entender um pouco desse processo. E eu nunca vou esquecer desse dia, porque eu entrei no centro espírita, sentei, ouvi a palestra e fiquei assim. Ó. Aí depois eu disse para minha mãe: gente, como é que nunca ninguém me falou isso? Nunca mais eu botei o pé na igreja. E aí eu ia ao invés de toda semana na igreja, eu ia toda semana no centro espírita. E aí eu não larguei mais. Foi uma sequência, assim. Aí teve um tempo, esse tempo que eu tive o café, eu não ia no centro espírita, porque eu trabalhava das 9 da manhã às 10 da noite, e não tinha tempo, não tinha dia, não tinha nada. E quando eu saí do café, eu resolvi procurar um outro centro espírita, porque o que eu ia desde os meus 15 anos era longe da minha casa, e eu não estava mais afim de ir tão longe. E fazia tempo que me indicavam nesse centro que eu tô hoje, e acabei parando lá, e tô lá há 10 anos já. E na época que você foi, você enfrentou alguma resistência dentro da sua família por esse processo de você querer? Não? Foi bem aberto? Não, porque minha mãe foi também, né? Ah, e aí, e aí a gente frequentou por um tempo esse centro espírita, mas a minha mãe, assim, é bem só frequentadora mesmo. Até hoje em dia ela nem tá frequentando, mas ela adora ler um livro espírita. E eles são bem abertos, assim, não tive resistência nenhuma. Minha avó, ela era benzedeira. E eu, quando era criança, eu amava ver a minha avó benzendo. E ficava encantada e via que às vezes ela usava umas coisas, às vezes ela usava outra. E eu ficava pensando, meu Deus, por que será que às vezes é assim? E ficava mais encantada que as mães chegavam com os filhos berrando e dizendo que faziam não sei quantas noites que não dormia. A minha avó benzia naquele dia, no outro dia a criança já chegava quietinha, tinha dormido aquela noite, e eu ficava assim,
encantada. E aí eu pedia pra vovó, me ensina a benzer. Aí ela, não, tem que esperar quando tu crescer eu te ensino. Daí eu cresci e ela disse, não, é muita responsabilidade, porque se baterem na tua porta, tu vai ter que aceitar e não pode cobrar e todas essas coisas, pensa bem. E aí, hoje em dia, né, ela não tá mais aqui, mas eu sei que onde ela estiver, ela tá me ouvindo, não adiantou nada, porque tô eu trabalhando com reiki, né, que nada mais é do que também aplicar energia ali na pessoa. Sim. Você sabe que eu achei interessante, eu não tô olhando o seu mapa aqui, né? Mas eu lembro que você tem ascendente Sagitário e o Netuno tá ali, não é? No ascendente. E quando a gente faz a derivação das casas, os avós estão nas casas 1, 7. Que interessante. E o meu Júpiter é na 7. O seu Júpiter é na 7 e o Netuno no ascendente. Então, quer dizer, essa questão já é bem enraizada, assim. Achei bem interessante esse comentário que você fez aí. E o meu Júpiter é bom, eu tenho um monte de coisa retrógrada, né? Então, Interessante. E me fala uma coisa, o que de todos esses processos assim que você passou e te deram um embasamento, munição para sua escrita, né? Tudo isso que você foi agregando para se tornar quem você é hoje, como é que foi a sua jornada no processo de integração das suas facetas, né? Porque você é psicanalista, então você tem um olhar também do outro lado, né? Você também atende com isso, certo? Você atende com a psicanálise, né? Como é que foi para você, Elisângela, CPF, né? Fazer esse processo investigativo durante a sua jornada? Você percebeu, você teve uma maior facilidade? Nossa, vão achar que eu sou louca, mas eu juro que eu vi uma nevoazinha aqui do meu lado. Acho que estamos bem acompanhadas. Teve uma maior facilidade ou você teve uma resistência? Estou perguntando porque, por exemplo, o meu ascendente em escorpião, um monte de coisa em escorpião, eu tive lá atrás um processo grande de resistência. Até que eu entendi que não dava, que eu tinha que, né, me render ao processo. Como é que foi para você essa acho que é a integração mesmo, né? Essa integração e esse olhar para as facetas que não são vistosas, né? Que todo mundo tem, as suas aí. eu até brinquei contigo, né? Que esse meu Netuno na casa 1 coloca uma névoa e me deixa com dificuldades. Mas assim, eu sempre fui uma buscadora. Acho que desde criança, assim. Eu lembro de ter 4 anos de idade e sentar numa pedra, olhar para o céu e perguntar o que eu estou fazendo aqui. De onde que eu vim? Por que eu estou nesse lugar? Então, assim, eu já vim cheia de questionamentos. E eu lembro que nesse dia que eu conheci a doutrina espírita e conheci o livro dos espíritos, que tem 1019 perguntas e respostas, ali parece que deu um quentinho no meu coração, porque tinha respostas para as minhas perguntas, para aqueles anseios que eu trazia lá na minha alma. Então, eu estudo pra caramba, assim, inclusive a parte da espiritualidade, e não é porque eu sou espírita que eu só estudo espiritismo, né? Eu gosto de ir além, eu gosto de expandir a minha mente, a minha consciência, de saber um pouco de tudo. Então, essa fome de saber que tá no meu mapa, porque eu tenho um estélio na casa 3, né? Isso veio comigo, inclusive, de saber de mim. E eu sempre fui meio sofrenilda, assim, sabe? Desde a adolescência. Então, eu tinha muitos momentos sozinha de introspecção, porque eu me sentia a sofrenilda. E, assim, a vida não foi um chuchuzinho para mim, não foi aquela mar de rosas, né? Então, eu passei por muitas coisas que me fizeram desmontar realmente quem eu era. E eu tenho uma fênix tatuada porque eu me sentia assim, que de vez em quando eu ia às minhas cinzas para renascer. E foram várias vezes, e dores profundas, né? Por isso que eu te disse que quando eu recebi o áudio teu e do João, aquilo me emocionou muito, porque vocês falaram dessas dores, né? Que provavelmente foram me lapidando ao longo do tempo. E foi realmente assim.
Então, e que pena que eu não conhecia a astrologia muito mais cedo, né? Podia ter me ajudado muito mais também a entender melhor os pontos, né, de atenção do meu mapa. Mas, enfim, as coisas vêm na hora que tem que vir. E eu te digo que eu acredito hoje que eu estava sendo preparada para o que eu vivo hoje. Porque eu não teria essa condição de ser um ouvinte do outro, de ter empatia pela dor do outro, se eu não tivesse passado tudo o que eu passei. E eu atendo muitas pessoas com dores muito parecidas com as que eu já vivi. Então eu consigo entender o que elas estão passando porque eu já passei. Então, e eu tenho, apesar de ter bastante coisa na casa da comunicação e de gostar de falar bastante, né? Eu sou uma boa ouvinte, assim. Sempre fui. E às vezes eu fico lembrando lá no passado, quando eu pegava o ônibus para ir para o colégio e a pessoa que sentava do meu lado contava a vida inteira para mim, em segundos, assim. Então sempre teve essas pessoas que não sei o que elas sentiam da minha energia, que podiam confiar, que podiam contar suas vidas. E isso sempre aconteceu e acontece até hoje. Então, acredito que todas as minhas vivências e essas dores intensas que me fizeram a mergulhar profundamente em mim, e eu não tive escolha, não tive como fugir, porque era assim, de me jogar lá de cara na lama, não tem o que fazer. Aí, então, isso foi me lapidando, foi me tornando a pessoa que eu sou hoje para conseguir entender as outras pessoas, para conseguir também passar um pouco da minha experiência para quem hoje está em dor, né? Acredito que é isso. Mas assim, a gente sabe que mesmo assim é 1% do que eu ainda preciso aprender de mim mesma, né? Porque eu sei que eu faço uma analogia da casa interna, que é como se fosse um casarão enorme, bem tipo esse mesmo, assim, um casarão, em que a gente entra ali no hall de entrada e ali tem luz. Tu consegue enxergar que ali tem uma poltroninha, um quadrinho e tal. E o resto da casa está numa escuridão, que a gente não consegue ver. E a gente está com uma lanterninha na mão e entra nessa casa e vai buscando conhecer o que tem nessa casa. De vez em quando esbarra, bate a canela, dói. Mas tá ali tentando conhecer esses outros cômodos. E tem tantos ainda que a gente não conseguiu nem acessar. Então eu tenho essa consciência de que eu acessei muitas coisas, mas que tem muitas outras. E que de vez em quando eu ainda me pego acessando coisas assim que eu penso, puxa, achei que já estava melhor nisso. E quando eu vejo, estou caindo em coisas que eu achei que eram superadas, mas que não é ainda. Mas não é porque ainda não estão 100% superados que não houve avanço, né? A gente precisa também reconhecer. Isso que você me falou me remete muito, eu brinco que o processo de desenvolvimento, né, de consciência, ele é uma espiral. A gente revisita os temas. Às vezes a gente acha que aquilo, como você bem disse, eu achei que aquilo ali já estava resolvido. Aí acontece uma situação, tem um contexto, tem algo que gera um gatilho em mim e eu percebo, putz, aquilo ali ainda não tá muito bem. Achei que já tava e, na verdade, estou vendo aqui que ainda tem algumas coisas que eu preciso tentar reformar, né? É bem assim. E até porque tá tudo certo. Eu acho que quando a gente repete alguma coisa, mas a gente já enxerga que está repetindo, já é um ganho de consciência. Porque quanto tempo a gente passou fazendo isso no piloto automático sem nem perceber? Então, quando a gente já percebe e pensa, opa, sinal de alerta, é porque a gente já teve um ganho de consciência. Já é uma Com evolução. certeza. Quanto tempo, quantas vidas, né? Quantas vidas. Com certeza. E a gente... E aí... Cheia de coisa retrógrado no mapa já diz isso pra gente, né? E aí eu tenho a urgência, né? Tenho a pressa de resolver o meu problema rápido, né? Quantos de nós não, né? Ainda tô nessa, tem uma certa intolerância com nós mesmos, com o nosso processo. Sendo que é que nem você fazendo uma academia. Você vai lá para hipertrofiar o seu músculo, você acabou de começar e já quer estar bombado, né? Não dá. Tem um processo, né? Com
Com certeza. Mas tu sabe que eu era assim, eu sempre fui muito apressada. Eu tava que nem o coelho da Alice, sempre atrasada na vida. E quando eu entrei, de fato, assim, eu considero a minha participação no movimento espírita, de fato, nessa casa que eu tô, porque eu sempre fui a frequentadora. Para entrar, para estudar, para trabalhar, foi nessa casa que eu tô há 10 anos, né? E quando eu entrei, eu me senti assim, que eu estava muito atrasada, que eu perdi muito tempo, que eu já estava com 30 e poucos anos e o que eu tinha feito? E aí eu saí desesperada, assim, tentando correr atrás do tempo. Mas conforme eu fui estudando, eu fui vendo que não tem atraso. E o Marlon, ele foi um cara que ele fez cair tantas fichas em mim, assim, que ele me desmontava. Eu me lembro que eu assistia as lives e eu escrevia para ele: tu tá desmontando tudo que eu tinha até agora. Porque ele sempre fala assim, ó, se a gente teve muitas existências até aqui e a gente é esse somatório dessas existências. O que a gente é hoje é a soma das várias existências, é a nossa melhor versão até aqui. Como é que a gente quer agora, do dia para a noite, desconstruir tudo que foi construído em várias existências numa só, em anos? É impossível. A gente agora vai ter que começar a procurar essas peças do quebra-cabeça que foram mal encaixadas e tentar tirar e tentar encaixar as peças certas. Mas quantas existências vão levar? A gente não sabe, vai depender do nosso esforço. Então, aí eu relaxei. Aí eu pensei, não adianta querer correr, porque eu não vou virar anjo do dia para a noite, né? Tem um processo e não existe um salto quântico que vai fazer isso por mim. Então, um passo de cada vez. Aí mas é assim por isso que eu sempre digo, né? O conhecimento é a chave que nos liberta. E conforme a gente vai criando conhecimento, vai entendendo as engrenagens da vida, como é que as coisas se processam, a gente vai apaziguando. Então, assim, até as coisas que antes afetavam muito, que deixavam a gente desconstruído, tu consegue entender por uma outra perspectiva, já não se desespera mais, já entende que faz parte do processo. Porque a vida, isso é uma coisa que eu falo aqui no livro, a vida são altos e baixos. É que nem o batimento cardíaco mesmo, quando a gente vê aqueles altos e baixos. Quando fica a linha reta, game over. Então a gente tem que entender que são altos e baixos. A gente não vai estar sempre no alto e nem sempre no baixo. Faz parte. Sim. E quem é a Elisângela? Pois, essa é uma resposta que não existe. Na verdade, várias dinâmicas eu já participei que tinha essa pergunta, né? Quem eu sou? E a minha resposta, até tive na faculdade isso. E a minha resposta é sempre que eu sou um ser em construção. Não existe uma resposta para quem eu sou hoje, porque hoje eu sou isso, amanhã eu já me reinventei, né? Então, é esse ser numa eterna construção, numa eterna busca, de buscar ser melhor, buscar hoje ser melhor que ontem, amanhã melhor que hoje, um pouco em cada dia, às vezes percebendo que não estou conseguindo ser melhor e está tudo certo, porque uma coisa que a gente tem que fazer no nosso processo de autoconhecimento é ter autocompaixão. Sem autocompaixão a coisa não funciona. Porque se a gente ficar se martirizando, se chicoteando, se achando a pior pessoa do mundo, a coisa não vai funcionar. A vida já não é fácil, né? A gente tem a nossa cruz para carregar, tanto no nosso mapa natal, a gente tem a cruz, né? No próprio mapa. A gente tem a nossa cruz para carregar. Se a gente ficar deixando ela mais pesada, aí vai ficar insuportável. E se a gente veio com essa cruz é porque ela é suportável para nós. Só que a gente precisa saber carregar, né, com autocompaixão, não se colocando. A gente não tem nem que se colocar menos do que a gente é e nem mais do que a gente é. É saber, na verdade, onde estamos. Acho que a grande sacada do autoconhecimento é isso. É saber onde nós estamos no jogo da vida. Nem menos, nem mais. Sim. Nem se diminuir para caber e nem achar que é a última bolacha do pacote.
Exatamente. É verdade. Você sabe que você estava falando, e me remeteu muito a um vídeo que eu assisti esses dias, na verdade, que eu ouvi, né, no YouTube, mas sabe aqueles que tem a narrativa e vai aparecendo o texto, né? E que estava remetendo ao Jung, que o Jung trazia ali a questão da gente, a vida começar aos 40, se não me engano, até esse é o nome do vídeo. E aí, claro, né, que eu escutando ali, muitas coisas foram fazendo sentido para mim, com o meu próprio processo e etc., com o meu caminhar, e com a própria astrologia, né, porque quando a gente tá ali por volta dos 40 anos é quando a gente tem a oposição de Urano com Urano, né, a questão cíclica e etc., e todo o movimento que vai sendo trabalhado na gente. E aí eu achei aquilo muito interessante, eu fiquei pensando, não é mesmo que ele falava, né, mais ou menos assim, que é um período em que a alma já cansou de todo o processo de abafamento e que a gente tem que se render àquilo que é maior do que nós, que habita em nós, né? Que é a nossa, que nos dá ânimo, né? Que nos anima, porque tem uma consciência que observa aquilo que a gente está falando. E quando a gente medita, quando a gente silencia a nossa cabeça, né, que fica falando horrores na nossa orelha, a gente tem a possibilidade de conseguir ouvir essa voz, essa consciência, essa centelha divina, esse eu superior, enfim, o nome que a gente quiser dar, que na verdade já sabe o caminho, né? Então, assim, é muito engraçado esse teatro ao qual nós fazemos parte, porque de uma perspectiva espiritualista, né, a gente está aqui, nós não somos daqui. A gente vem de um outro lugar, veste esse veículo aqui que nos é emprestado, ao qual nós temos que cuidar muito bem, porque é importantíssimo, né? Tem um porquê da gente estar aqui, mas quando a gente acha, quando a gente fica nessa energia, nesse movimento de achar que é isso aqui, né, a Matrix, né, eu achar que só isso é importante e esquece de olhar para o nosso campo energético, para o nosso campo sutil, esquece de nos enxergarmos como seres integrativos, a gente vai abafando todo um processo interno, toda uma voz interna nossa que quer experienciar, porque é a alma, é pela alma que nós estamos aqui. Ela tem um processo de evolução dela também, né? Que é o nosso mapa, que está retratado ali no nosso mapa. Então, assim, eu fiquei ouvindo aquilo e eu pensei, gente, daí depende do ponto de vista, né? Algumas vezes a gente pode pensar, nossa, algumas pessoas podem pensar, nossa, que desperdício, né? 40 anos. Mas é o tempo, e ele falava isso no vídeo, né? Que é o tempo que a gente, alguns, não é necessariamente aos 40, às vezes alguns um pouco antes, outros um pouco depois, mas é porque nessa faixa, ali dos 30 até 42, 44, é o período que a gente tem muitos movimentos astrológicos, né? Que vão fazendo a gente encarar as nossas dores, que nos chamam para nossa responsabilidade e tal. E aí, já fazendo com esse gancho aqui com isso que eu trouxe, quando você estava ali no seu retorno de Saturno, mais ou menos por volta dos 30, você se lembra se teve algum movimento bem significativo que aconteceu para você ali, que foi ou uma virada, ou que te trouxe alguma crise, algum processo que você teve que fazer expurgo para conseguir fazer esse movimento de superação? Com certeza. Acredito que o meu retorno de Saturno foi o que mudou muita coisa. Porque eu era casada e a Bruna era pequena, eu tive a Bruna com uns 26, já se aproximando, né, também do retorno de Saturno. Mas aos 30, 31, eu não tenho certeza se foi com 30 ou para 31, assim, foi a minha separação do pai da Bruna. E ali eu tive que saber quem era eu novamente, porque eu estava 13 anos com uma pessoa e a gente se funde com a outra pessoa, né? A gente não sabe mais nem o que a gente gosta de comer, a gente sabe que a gente come aquilo. E aí tu tem que se separar e saber quem é tu de novo, quais são os teus gostos, o que tu quer,
que tu vai fazer num sábado de noite? Porque tu tá sozinha. E aí é estar de cara contigo mesmo. Não tem mais a função com o outro ou com a família. Agora, tu tem que te encarar. E aí eu me perdi bastante nesse processo, te confesso, porque eu não soube viver esse luto, acredito, eu vendo de hoje, né, com a cabeça que eu tenho hoje. E eu fui fazer festa com as amigas, eu fui viver uma adolescência não vivida. E que só me gerou dor. E só me gerou dor. Foi uma fuga da dor que eu estava sentindo que só potencializou essa dor, porque uma dor não curada, ela fica ali fermentando, né? Então, mas também foi a virada de chave para eu ir buscando outras coisas, buscando outros caminhos. Eu tinha, né, abandonado a questão espiritual por questão de trabalho. Eu estava exatamente como o Jung disse. Ele fala da metanoia, né? Que é essa metade da vida onde a gente ressignifica o caminho, né? Se volta mais para a questão espiritual do que para material, porque a gente passa uma metade da vida vivendo para a matéria. Na época dele era metade da vida, né? Os 40. Metade da vida ali para a matéria e a outra metade da vida mais para a questão do espírito. Então, também fui buscar mais isso, fui me reencontrar nisso, porque na verdade a minha vida toda eu tive contato com a questão espiritual, né? Mas eu tinha me perdi bastante nisso e aí me reencontrei. Então, o retorno de Saturno foi crucial, assim, na minha vida. E também te vi falando esses dias do retorno dos nodos, né? O segundo retorno dos nodos, que é muito importante, e foi quando eu fiz o Reiki, que foi essa virada de chave. Então, a gente vai percebendo como a gente parar, né, para pensar nas coisas que vão acontecendo e também as coisas do nosso mapa, fecha muito bem. Até eu te falei isso agora eu não nem lembro do que era, mas que estava acontecendo em 2000 e... agora eu não lembro, 2008, não sei. A gente estava falando alguma coisa que eu te falei do mãe, e agora era bem parecido o que estava acontecendo no céu e estava nascendo o livro. Para a gente ver como não é o mesmo não é o mesmo assunto, mas é no mesmo tema, né? Isso. É impressionante isso. É bem o eclipse, foi o eclipse. O eclipse, isso, é verdade. A questão do ciclo de Saros, né? Que é a repetição, né, acontece ali a cada X tempo, a cada 18 anos, né? Tem aquele eclipse ali dentro daquela casa. Na verdade, a cada 9 anos a gente trabalha o eixo, né? Só que invertido. Então lá atrás estava invertido. Se a gente for olhar 9 anos atrás, estava invertido. E quando a gente faz esse movimento de 18, aí ele estava acontecendo o que estava acontecendo agora. Dentro das mesmas casas, no mesmo movimento. O nó do norte, lá no caso, agora está em Peixes, né? Mas eu acho que esse eclipse foi em Áries, né? O nó do norte, o último que a gente teve. O nó do norte em Áries, o nó do sul em Peixes. Então, sim, a gente observa essa... É o que você falou, não é a mesma coisa, mas tem uma analogia, tem uma semelhança com o que estava rolando naquele período. É verdade. É isso mesmo. E essa questão que o Jung fala da segunda metade, né? O quanto a gente quando a gente se propõe a mergulhar, né, no nosso interno, na nossa essência, porque assim a nossa essência está gritando, ela quer ser ouvida, mas o nosso ego, a nossa consciência faz tanto barulho e busca tanta anestesia fora para não ouvir a nossa essência. E eu assistindo uma aula lá dos cursos do Jung esses dias, e eu ouvi uma analogia muito legal, que acho que vale a pena a gente colocar aqui, que fazendo a analogia da criança com a sua família. Então é como se a gente fosse, sabe aqueles barquinhos que são montados dentro de garrafas? Sim. Como se a gente fosse um barquinho que foi lá montado pecinha por pecinha dentro de uma garrafa. A garrafa é o núcleo que a gente veio, a nossa família, aquele núcleo fechado. E a gente é montado
ali dentro e a gente acha que aquilo ali é o que há, com todas as crenças, com todas as limitações, com tudo aquilo que a família nos passou. Só que aquilo ali não é nós. Aquilo é a garrafa onde nos colocaram. E se a gente conseguir tirar esse barquinho de dentro dessa garrafa e botar ele a velejar, ele vai descobrir que nem tudo aquilo que foi passado é daquele jeito, que pode ter um outro olhar. Eu achei isso tão bonito, porque realmente a gente vem de uma base, recebe todo o aprendizado dessa base, mas depois a gente vai para o mundo. E aí a gente vai construir os nossos conceitos da vida, né? E o nosso barquinho vai vir fora. Mas como essa garrafa nos prende por bastante tempo, como muitas vezes ela nos limita, e como, mesmo quando a gente já está velejando, a gente ainda volta muitas vezes para a garrafa, porque isso fica muito enraizado, né? E aí isso remete também a Freud e a questão toda lá da infância, porque realmente, se a gente for parar para pensar, muitas das questões que a gente leva para a vida adulta vem lá da nossa infância. A necessidade de ser amado, não saber dizer não, porque tem medo de perder o amor do outro, e às vezes vai se anulando, vai se deixando de lado, vai se sufocando para poder atender a necessidade dos outros, porque precisa ser amado, porque é assim que se construiu. Porque a gente não sabe, daqui a pouco papai e mamãe, né, não por mal, mas disseram, se fizer assim, mamãe não te ama mais, papai não te ama mais. E aí a gente internaliza aquilo. E a gente quer ser amado, é do ser humano, ser amado, ser visto, ser validado. Então, quando a gente para e pensa nisso, assim, e eu cheguei nesse ponto, assim, de que eu não sabia dizer não. E eu cheguei num ponto que eu estava sufocada. Estava me sufocando com o meu próprio não dito. E aí eu precisava aprender a dizer não. Só que era tão difícil que um não dito era uma culpa que eu carregava. Então, eu tive que ir para terapia, tive que pedir ajuda. E é fácil dizer não hoje em dia? Não é fácil ainda. Ainda dá aquela pontinha, mas dá um orgulho de ter dito, dá uma sensação tão boa, conseguir dizer não. Não me rendi, né? Não fiquei passando por cima de mim para agradar o outro. E isso é um processo de libertação que realmente só a maturidade traz. Por isso que não quer dizer com idade, quer dizer com processo de maturidade. Às vezes uma pessoa mais jovem já está conseguindo lidar muito melhor, né? Sim, sim. De maturidade e também do nível de consciência, né, dessa alma, porque às vezes a pessoa ela tá numa escala evolutiva um pouco maior do que a nossa, assim como tem pessoas que estão numa escala evolutiva menor, né? Então a gente tem a dualidade aqui na matéria, né? Tem pessoas com um nível de consciência ainda muito rasteiro, muito primitivo, e pessoas com um nível de consciência que é muito mais elevado do que o nosso e que a gente ainda não alcança, né? E estamos no processo. E por isso que é tão legal a gente saber do nosso mapa, né? Porque quando eu vejo um Saturno retrógrado em conjunção com o meu meio do céu, em Virgem, eu digo, gente, se a pessoa não é travada, não tem outra explicação, né? Então, é sim uma pessoa que se cobra demais, que quer fazer tudo certo demais, que é perfeccionista. Mas aí tu olha, vem de uma constituição familiar que também me mudou dessa forma, né? Então, assim, tá tudo certo dentro do propósito e dentro do que eu preciso aprender a me libertar, né? Sim. Dentro do plano que você mesmo escolheu, né? Cada um de nós escolheu. Né? Porque, assim, uma coisa também as pessoas, elas colocam o karma necessariamente como algo negativo. E não é. A palavra karma é ação e reação, né? A gente sabe disso. Então, assim, é claro que quando a gente fala, tal karma, né? A gente fala assim, fulano é um karma na minha vida. Né? Quem nunca? Então, a gente já associa algo necessariamente pejorativo. Mas isso não é uma verdade. Tem o karma positivo também, né? A gente está plantando karma e colhendo karma diariamente. A gente está fazendo isso aqui nesse momento. Desde a hora que a gente acorda até a hora que vai dormir. E talvez até durante o sono,
porque a gente vai dar um rolezinho, né? É, verdade. Não é? Vai saber para onde que a gente vai, né? Vai Quando saber se para onde que a gente vai, o que a gente está fazendo ali durante o nosso período de sono aqui na matéria. Enfim, então é o livre-arbítrio, né, que traz esse movimento, porque a gente tem livre-arbítrio, né? Inclusive, agora há pouco eu tava vendo uma mensagem que me mandaram, porque hoje eu respondi umas caixinhas, né? E aí eu peguei e comentei da questão, me perguntaram por que astrologia kármica, aí eu expliquei o porquê pra mim, obviamente, né? O que é a minha visão e etc. E aí a pessoa falou assim, que ela também tem essa visão de que tem que ter um porquê, né? Para coisas que a gente não consegue explicar, né? E aí ela falava assim, mas se a gente escolhe, será que a gente consegue se libertar? Eu falei pra ela, qual seria o propósito da gente estar aqui se não for a busca pela libertação, né? Eu enxergo dessa forma. Se a gente vai conseguir nessa vida, não sei se tudo, mas se a gente está trabalhando, está no processo de evolução e está buscando ter consciência, existe um farol, né? Existe uma luz ali no fundo do túnel. A gente está nesse caminho. E outra coisa, independentemente se vai ser tudo nessa vida ou não, a gente não sabe. A gente tem que fazer o dever de casa, o melhor que a gente puder com o que a gente tem, né? E assim, ó, e ter a consciência de que o universo é tão bacana com a gente que se a gente não conseguir, a gente tem uma chance novamente. Exato. Tem uma chance, vai voltar. É claro que assim, né? Eu brinco que a gente não pode usar isso como uma desculpa para se manter aqui. É diferente, né? Então vou voltar mesmo, deixa quieto. Não que a gente vai queimar a vida. Vai queimar a vida, né? À toa, encarnação à toa, e a gente não tá aqui para isso. Mas assim, até porque quando a gente tem a oportunidade e também não faz o movimento, isso também é uma escolha que gera uma consequência. Isso também é uma semente plantada. É uma semente plantada. Então... Pela literatura espírita, principalmente as do Chico, a gente percebe que o espírito, quando desencarna, né, a alma desencarnada lá, ela percebe o quanto não aproveitou a oportunidade. Então, a maioria, quando chega do outro lado, ou, né, na outra dimensão, percebe que, poxa, eu tinha me proposto tanta coisa que eu não consegui fazer e percebe a perda de tempo. Porque realmente a gente vem para cá, aqui a matéria nos seduz e realmente se deixar, a gente passa no sofá vendo Netflix, comendo pipoca, chocolate e a vida, a gente não veio para cá para isso, né? Por mais que seja bom. Se comprometer com o nosso processo é muito importante. Porque se a gente não conseguir fazer o 100% que o André Luiz chama de o completista, que consegue chegar lá do lado e completou ali o que se propôs, mas que pelo menos a gente consiga ter feito mais de 50%, né? Pelo menos. O nosso melhor, né? É claro que assim, às vezes eu penso nas minhas questões, né? Eu falo, nossa, isso aqui ainda não tá... mas é o melhor que eu consegui fazer até agora. O que não quer dizer que eu tenho que ficar conformada, é diferente. Mas também não preciso me chicotear. Sim, né? Isso. É isso. Porque também se ficar se chicoteando, pode ser que tu paralise. Porque daí tu tá ali na culpa. E a gente só tem que sentir culpa para perceber que não foi legal, mas isso nos impulsionar a fazer diferente, né? Que se a gente sentiu que não tá legal, é porque aquilo ali não deve ser repetido, né? Já bateu ruim. E o nosso corpo físico, que a gente tá falando tanto da parte sutil, mas o nosso corpo físico, ele nos dá todos os sinais. A gente sabe quando não agiu bem, bate aqui no estômago, a gente vai sentindo no corpo. Ou então, quando a gente é convidado para ir num lugar e o nosso corpo já diz que não. Sim. E a gente vai dizer sim, né? Contrariando aquela sensação que veio já avisando. Não vai, não faz. Então, se a gente também conseguir ouvir mais as nossas sensações físicas, elas vão nos dando sinais, que é o sinal dessa essência que busca uma forma de falar com a gente, mas que a gente muitas vezes acaba silenciando, porque fica achando
que é melhor ceder, que é melhor fazer, e aí a gente vai indo nessa batida. É um termômetro, né, que nos dá esse calafrio, esse incômodo. É um termômetro, só que a gente cala tanta coisa, né? E eu fico pensando, será que ultimamente tem me feito essa pergunta, quando eu tiver, sei lá, uns 80 anos, vai ser importante eu ter me importado tanto com uma situação que me incomodou? Vai ser importante? Eu vou me arrepender de ter dito sim querendo dizer não? O quão importante isso vai ser quando a gente estiver mais velho, né? Porque não que todas as pessoas que tenham mais idade necessariamente tenham conseguido fazer um processo de evolução. Mas a gente que está aqui, né? Quem está conversando aqui, quem busca isso, a gente está nesse movimento. Então, será que? Porque às vezes a gente dá uma importância tão grande pro que o outro acha, pro que o outro vai pensar, porque se gostou, se não gostou. E assim, aí quando a gente olha lá na frente ou deixa de fazer alguma coisa que a gente quer por um receio, e se não der certo, um medo grande, né? E se eu não souber, e se eu for ridicularizada? Será que vai ser? Porque muitas vezes são vozes da nossa cabeça, né?